A graça, a paz e as misericórdias do nosso bom e eterno Deus vos sejam acrescidas esta manhã. Amém. As 7 palavras de Jesus na cruz são uma coleção de 7 breves frases pronunciadas por Jesus durante a sua crucificação. Estas frases ou palavras, em seu sentido lato, são objeto de uma devoção especial, de meditação, principalmente durante a semana chamada Santa, entre os cristãos, e foram recolhidas dos evangelhos. Sua ordem e expressão variam ligeiramente entre os diversos evangelhos, e o seu conjunto completo não é encontrado em nenhum deles. Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 23. Uma parte do versículo 34 deste capítulo contém a primeira dessas palavras. Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está se aproximando a crucificação, está se aproximando o momento em que Jesus entregará cabalmente, como acabamos de cantar, o seu corpo como sacrifício pelas nossas vidas. Uma das coisas mais certas que existem na nossa existência é que as nossas transgressões têm inundado o nosso caminho. Diz o salmista, e isso parece um pouco ácido demais, um pouco cruel demais dizer assim, mas a transgressão domina o coração, inclusive dos infantes. A estultícia está no coração da criança, e diz que a medida da disciplina a afastará dela. Então, algo que é certo nas nossas vidas é que a transgressão tem inundado a nossa existência. Aqui o Senhor Jesus está de frente com os seus algozes. Aqui o Senhor Jesus está de frente, cara a cara, com os seus assassinos, com os seus matadores. Como diz o profeta, ele foi como uma ovelha muda, e aqueles que tosqueavam a ovelha, aqueles que sacrificavam e terminavam de sacrificar a ovelha, estavam ali com ele, lançando sortes. Parece que aquela morte não os sensibilizava. Eles lançavam sorte, eles faziam uma disputa entre si para ver quem ficaria com um pedaço de suas vestes, mostrando simbolicamente que diante da morte mais importante que já existiu e que virá a existir, eles não tinham nenhuma sensibilidade. E nós estamos, como igreja cristã, nos aproximando do memorial desta data, da lembrança deste momento. É claro que não é um momento em si mesmo, porque a morte não foi suficiente para parar o plano de Deus, mas a morte, ela estava dentro do plano de Deus, porque era plano de Deus que Jesus morresse, e era ainda plano de Deus que Jesus ressuscitasse. Como o perdoar as nossas vidas, as nossas transgressões, a partir desta morte e ressurreição. Mas como estamos diante da morte do Senhor?
diante da morte do Senhor ou diante do memorial da morte do Senhor, e repito, a morte mais importante que já existiu e que virá a existir. Não observamos telejornais falar dessa morte, não observamos chefes de Estado, não foram observados os chefes de Estado daquela época indo para este funeral, não, porque foi um funeral popular, foi um funeral que aconteceu diante da população mais simples, mais pobre, mais deixada de lado de Jerusalém. E ali no Gólgota, no monte da sua crucificação, ele olha para os seus algozes, como olha para cada um de nós, e intercede por nós. Essa primeira palavra do Senhor na cruz, ou com esta palavra, ecoa e passa, atravessa os nossos ouvidos e finca na nossa mente o principal propósito de Jesus Cristo vir à terra. Feche os seus olhos e escute o Senhor Jesus dizer para você: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Faça esta a sua oração: Pai, nos perdoa, porque não sabemos o que fazemos. Feche os seus olhos com contrição e não lance sortes diante da morte do Senhor, como aqueles algozes, como aqueles soldados. Se entristeça diante dessa morte, mas imediatamente se alegre diante dessa morte, porque foi através dessa morte, foi na iminência desta morte, que o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Eu saúdo a igreja com a paz do nosso bom Deus, amém? A segunda palavra de Jesus Cristo na cruz, palavra de salvação, palavra de vida eterna. E esta palavra está narrada no Evangelho de Lucas, e eu convido a igreja para ficar de pé. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos 39 a 43. Lucas 23, 39 a 43. Vamos ler todos juntos. Leiamos. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Ao menos tens a Deus, estando sob igual sentença? Na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas ele fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus aplique aos nossos corações essa porção lida. A segunda palavra de Jesus Cristo na cruz é a certeza que a sua missão aqui na terra estava para ser cumprida, pois ele veio para resgatar a humanidade perdida pelo pecado. E naquele diálogo, onde o malfeitor blasfemava dizendo: Se és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também, não entendendo qual o propósito de Deus no seu Filho. E a atitude, irmãos, deste malfeitor tem sido a mesma de muita gente nos dias de hoje. Muitos só pensam nas coisas daqui da terra. Mas o malfeitor que estava à sua direita, reconhecendo ser pecador, disse ao outro que eles estavam ali porque mereciam o castigo por seus atos. E naquele momento entendeu que Jesus, cumprindo o plano salvífico ao pecador, lhe pediu perdão
que de imediato Jesus, mesmo em tão grande sofrimento, reconhecendo a confissão de arrependimento dos seus crimes cometidos, lhe concedeu o perdão. Pois foi para salvar o pecador, para nos resgatar do tremedal de lama, para nos salvar, para salvar os que se convertem dos seus maus caminhos, que Jesus Cristo suportou tão grande sacrifício, derramando seu sangue na cruz. O peso dos nossos pecados estava sobre os seus ombros. O profeta Isaías narra: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E naquela atitude de Jesus Cristo, dizendo ao malfeitor arrependido: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, nos dá certeza que ele veio por mim, que ele veio por você, que ele veio por todos nós, irmãos, por todo aquele que nele crê. Com estas palavras salvíficas, Jesus Cristo nos mostra que se nos arrependermos dos nossos pecados e o reconhecermos como o Salvador e o buscarmos diligentemente, sem dúvida, estaremos com ele, que nos ensina a não nos desesperarmos frente aos sofrimentos. Todos os dias, o Senhor nos dá a oportunidade de viver na sua graça. Somos convidados a romper as barreiras do medo, do desespero e da aflição que nos separa do coração do nosso Deus e da vida plena que Cristo nos prometeu. Palavra certeza: estarás comigo no paraíso. Não importa, irmãos, onde nós estamos, não importa quão pecadores somos, se nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados e aceitarmos a Jesus como Salvador, temos a certeza da vida eterna no paraíso, na mansão celestial. Que sejamos, irmãos, o canal condutor desta mensagem ao mundo. Através de Jesus Cristo, Deus torna a salvação disponível a todos os homens. A misericórdia e o perdão de Jesus Cristo ainda mudam as pessoas no dia de hoje. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, encontramos a terceira palavra de Cristo na cruz, no Evangelho segundo João, capítulo 19, versos 26 e 27. João 19, 26 e 27. Os irmãos e as irmãs acompanham com atenção e interesse as palavras de Cristo na cruz. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Que Deus abençoe e aplique aos nossos corações a sua palavra. Amém. O presbítero Milton Soares está lendo o livro A Graça, de Max Lucado. E ontem ele comentou um trecho deste livro, em que o autor relatava que, numa determinada época, nos Estados Unidos, os órfãos, os rejeitados, os abandonados, especialmente as crianças, eram colocadas no vagão de um trem. E esse trem ia parando nas estações, nas cidades. E essas crianças desciam, os órfãos, os rejeitados, os abandonados, e ficavam lá. E famílias desta cidade vinham olhar essas crianças, esses órfãos.
e muitos eram adotados. Outros voltavam para o vagão. Uma dessas crianças já tinha passado por 2 lares e não se sentiu adotado. Ele já estava no 3º lar e já estava pensando em fugir também. Mas numa determinada manhã, no café da manhã, a mãe daquele lar disse: antes da refeição, vamos orar. E assim ela fez, dizendo: Senhor Deus, obrigado por mais um filho que tu destes a essa família. Depois ela saiu com aquela criança na casa dos vizinhos e apresentando aquela criança como seu filho, filho daquela mãe, filho daquele pai. Meus amados irmãos, a adoção é um ato sublime, é um ato sagrado, é um ato em que o ser humano denota a sua imagem e semelhança a Deus. É um ato em que o ser humano demonstra o seu profundo amor pelo próximo. E é sobre isso, sobre a adoção, que Cristo fala na cruz do Calvário. Parece, a princípio, palavras não alinhadas com as outras palavras, porque as outras palavras vão estar centradas no sofrimento de Cristo, na salvação do ser humano. Mas estão centradas estas palavras também na salvação. Meus amados, Cristo estava naquela cruz, sofrendo um sofrimento físico causado pelos açoites dos soldados romanos, que nós já sabemos como foram. Causado pela dinâmica da cruz, da crucificação, onde o ser humano fica fazendo um exercício de se levantar, de levantar-se, para que as suas costelas não pressionem os seus pulmões, sufocando os seus pulmões e ele morra. Há relato de pessoas que ficaram mais de um dia na cruz. Por isso que as pernas eram quebradas, para que a pessoa não fizesse mais esse exercício e morresse. As pernas de Cristo não foram quebradas. O sofrimento também era espiritual. Espiritual, porque ele estava carregando ali no seu corpo as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Mas mesmo assim, envolto neste sofrimento, ele olha e vê ao pé da cruz 2 amados dele, sua mãe Maria e seu discípulo amado. E ele diz essas palavras belíssimas: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. 2 ensinamentos fundamentais nessas palavras de Cristo. O primeiro, Cristo cumprindo o mandamento que está na palavra de Deus. No mandamento, o 5º,
honra teu pai e tua mãe. Nos ensinando, meus amados, que nós devemos cuidar daqueles que cuidaram de nós, da nossa mãe, do nosso pai e também daqueles mais idosos. Mas ele nos ensina também, meus amados, que nós devemos não só chamar de irmãos aqueles que Cristo vai trazendo para dentro da igreja, mas adotá-los. Chame quem está do seu lado de irmão ou irmã, mas também adote. A adoção é um ato sublime. A adoção do irmão e da irmã mostra para nós e para Deus que realmente foi realizada em nós a salvação. Façamos como Paulo ensinou lá na epístola de Paulo a Filemon, sobre Onésimo, aquele escravo que certamente fugiu e nos parece que levou recursos de Filemon, mas ele encontra-se com Paulo e Paulo prega o evangelho para ele. E Paulo imediatamente diz: volta para Filemon. E vai uma carta, e Paulo diz para Filemon: recebe esse irmão, adota esse irmão, porque agora ele foi salvo por Cristo Jesus, aleluia. Oscar, Cristo está falando para nós essa manhã, Oscar, dizendo para ti, meu irmão, eis aí a tua irmã, França. França, Jesus está falando para ti, minha irmã, eis aí o teu irmão, Oscar. Fátima, Cristo está falando para ti, minha irmã, esta manhã e para todos nós. Eis aí tua irmã Camila. Camila, Cristo está falando para ti esta manhã. Eis aí tua irmã Fátima. Amém, Senhor. Jesus agonizava na cruz, esbofeteado, cuspido, rejeitado, ultrajado. A agonia do mestre era grande. Movido por grande amor, Jesus estava ali, morrendo por cada um de nós. E nesta angústia, ele clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Está lá em Marcos 15:34. A quarta palavra de Cristo na cruz. Aquelas pessoas que foram ali a Jerusalém para participar alegremente, muitos deles, do sofrimento de Jesus, já tinham se retirado, mas permaneciam ali. Maria, sua mãe, João, o apóstolo amado, e algumas outras mulheres e muitos curiosos, quando Jesus clamou assim. Jesus estava se preparando já na bruma da morte, quando já suava sangue. A medicina chama esse processo de hematidrose. O sofrimento dele era tamanho que ele suou sangue. Por meus pecados, pelos teus pecados, pelos nossos pecados. É a sinfonia do amor de Deus. Estavam ali sofrendo Deus o Pai e Deus o Filho. Deus, ele é onipresente. Ele é o alfa e é o ômega, o princípio e era o fim. Mas naquele instante o tempo parou.
Porque Deus, o Pai, estava concentrado no sofrimento do seu filho. Ele é onisciente. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares, presenciando tudo. Mas naquele instante da morte do seu filho, Ele estava concentrado, sofrendo juntamente com o seu filho. Deus é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele poderia impedir que o seu filho morresse daquela maneira, mas não o fez, por causa do grande amor dele por nós. Deus nos amou de tal maneira, irmãos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus estava ali cumprindo a vontade de Deus o Pai. Não sei, irmão, se Deus tem lágrimas, mas com certeza Ele chorou. Chorou a morte do seu filho. Quem sofreu mais, o pai ou o filho? É uma pergunta difícil de responder. Ambos estavam sofrendo. Todo pai quer o melhor para o seu filho. O pai é capaz de entregar a sua vida em favor de um filho. Deus estava sofrendo ali, mas nada Ele quis fazer pelo seu filho, porque era ali a expressão máxima do seu amor por todos os pecadores. Jesus Cristo deve ter pensado, por que nós não arquitetamos, por que o Pai não arquitetou um outro plano, onde não houvesse tanto sofrimento. Mas Jesus Cristo também ali estava se dando, seja feita a tua vontade. Mas naquele momento, ele sentiu o desprezo de Deus o Pai. E por isso ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou a seu filho. É incrível isso, irmãos. Nós não queremos nos separar dos nossos filhos. Queremos que eles sempre estejam juntos de nós, para nós os protegermos quando necessário. Mas agora Jesus sentiu que estava sendo desprezado pelo seu Pai. Por quê, irmãos? Porque Deus não suporta o pecado. E Jesus Cristo estava tomando sobre si todos os nossos pecados. E por isso Deus, naquele instante, o desprezou. Quanto sacrifício! Mas devemos pensar também quanto amor. Esse Deus que desprezou a seu Filho, Ele não despreza a nenhum de nós. Ele chama aqueles que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse Deus que desprezou a seu Filho, Ele está sempre de braços abertos, para nos abraçar, para nos receber, para nos acolher. Oh, irmãos, pensemos nesse grande amor de Deus por nós. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Nós encontramos lá em João, capítulo 19, versículo 28, a quinta palavra de Jesus lá na cruz. João 19, 28, diz assim a palavra do Senhor: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Aí nós precisamos iniciar aqui perguntando: por que você acredita, ou por que você acha que esse Deus que é todo poderoso, que criou todas as coisas, que criou as fontes de água, Ele pede água, né? Ele afirma que tem sede, pede água a nós como criatura humana? O que há por trás desse clamor de Deus? E daí a gente
nós precisamos então lembrar o que era aquele momento, o que era a crucificação. A morte por crucificação, ela é uma morte extremamente dolorosa, é uma morte cruel. Ela era destinada aos, se duvidar, acho que os piores criminosos, né? Não era uma morte comum, não era uma morte qualquer, era uma morte, vamos dizer assim, né? Era um método de sacrifício extremamente doloroso e especialmente feito para criminosos. Aí eu pergunto, por quem Cristo morreu? Quem deveria estar lá? Éramos nós. Nós deveríamos estar naquela cruz. A morte de Cristo foi por nós. Nós precisamos ter essa consciência de que somos pecadores, entender a nossa condição humana. Nós precisamos compreender que precisamos, né? E é isso que nós temos que divulgar como boas novas do Evangelho, é a justificação que veio da cruz, né? Porque todo aquele sofrimento, por tudo que Cristo passou naquele momento, né? Foi em favor de nós, né? Era o nosso sofrimento, era o nosso pecado, era a nossa dor que Ele levava sobre si. Essa exclamação, tenho sede, ela expressava, denotava a humanidade plena de Deus, de Jesus Cristo, né? Porque nós sabemos que Ele era 100% homem e também era 100% Deus, e era 100% homem. Então, nesse momento, Ele se aproximava, né? Ele se mostrava como homem, né? Que sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Era a identificação do Jesus divino com o homem se mostrando, se aproximando de nós, porque, como nós acabamos de escutar, o próprio Deus o abandonou por conta dos pecados que Ele levava sobre si. Então Ele foi abandonado, Ele se sentiu abandonado, se sentiu traído pelas pessoas que Ele amava, que Ele veio para os seus e os seus não receberam, Ele não foi compreendido. Até hoje nós encontramos aí diversas pessoas que ainda não compreenderam o sacrifício de Cristo na cruz. E ele sentiu dores, tanto físicas como emocionais. Isso é indiscutível, está lá. A Bíblia relata todo o sofrimento pelo qual Cristo passou. Então, isso faz com que Jesus Cristo conheça as nossas dificuldades, conheça os nossos medos, os nossos anseios. Ele conhece o que é a nossa necessidade. Aí aqui eu abro um parêntese, né, lembrando que no momento de preparação desse estudo, dessa reflexão, conversava com a minha esposa e meu filho, dizendo que se eles entendiam o que era necessidade e o que era desejo, né, e pedi que eles me dessem um exemplo disso. E concluindo, a gente percebeu que necessidade é algo que é consistente, algo que é constante. Fome, sede, algo que é nosso, é intrínseco, ele faz parte, eu preciso me alimentar, é uma necessidade. Mas o que é que eu quero comer? Eu quero comer uma peixada, é um desejo. Tem gente que prefere McDonald's, é um desejo. Perceba a diferença. Então, Cristo conhece a nossa necessidade, não é o que nós queremos, não, é a nossa necessidade. Ele nos conhece por inteiro. E nesse momento, ele com a exclamação, né, tenho sede, ele também demonstra que nós precisamos colocar no trono de Deus, colocar aos pés do Senhor as nossas dificuldades e o que nós realmente necessitamos. As nossas orações são esse meio,
é o meio pelo qual nós precisamos apresentar ao Senhor as nossas dificuldades, como consciência do que eu realmente preciso, do que eu necessito. Não o que eu desejo, mas o que eu necessito. Então ele se fez homem para alcançar a mim e a você. Não existe nenhum mérito em nós. Não existe nada que eu faça para merecer o amor que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, demonstrou por nós lá na cruz. Não são as obras, não é qualquer coisa que eu faça. Não tem merecimento. Ele nos ama como nós somos, da forma que nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com o meu temperamento, com o meu caráter. Com o meu egoísmo. Ele nos ama do jeito que somos. Com emoção, sem emoção nenhuma. Com os nossos vícios, com os nossos complexos de inferioridade, de superioridade. Ele nos ama. E é isso que nós precisamos lembrar, que independente de nós, independente do que nós somos ou fazemos, Ele nos ama. E para encerrar, o nosso Salvador deixou a sua glória lá no céu para se fazer homem como nós. Sofreu todas as coisas que nós sabemos que Ele sofreu. Ele nos entendeu como nós somos. É por isso que nós somos importantes. Perceba a importância que Deus tem, que Deus dá a nós, como homens, pecadores, falhos. Mas nós temos ali sobre nós o amor de Deus, demonstrado por todo esse sacrifício que Deus fez lá na cruz, que Jesus fez lá na cruz por nós. Que o Senhor seja louvado. Amém. A palavra do Senhor diz em João 19:30, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença. Senhor, nos desfaz do homem que sou, Pai, e derrama sobre mim o Teu Espírito, Pai. Derrama o Teu Espírito sobre essa igreja, Senhor. Faz o Teu Espírito pairar sobre essa igreja, Pai. Esta obra, Pai, que vai chegando ao seu final, Pai. Ó, Pai, será que somos dignos, Pai? Mas graças a Ti, Pai, e às Tuas misericórdias, nós estamos diante do Teu altar, para Te engrandecer e glorificar o Teu nome, porque só Tu reina sobre as nossas vidas, Pai. Só Tu, Pai, foi capaz de entregar o Teu Filho, Pai, para redimir todos os nossos pecados. Pai, nós não temos ideia, Pai, do quanto Teu Filho sofreu por nós. Nós não temos ideia, porque muitas vezes, Senhor, o Teu sacrifício não tem atingido os nossos corações.
e não temos olhado para Ti, Pai, com bons olhos, porque estamos distante de Ti, Pai. Mas perdoa, Pai, porque o Teu próprio Filho assim o fez, que o Senhor perdoasse os nossos pecados, porque somos tão pequenos diante da Tua presença, Pai, da Tua magnitude, do Teu amor, da Tua grandeza. Somos tão fracos, não conseguimos nem sequer, Pai, cumprir as Tuas Escrituras. Somos falhos, Pai. Não acreditamos de todo o nosso coração daquilo que Tu fizeste por nós. Somos egoístas. Pensamos, Senhor, muito mais em nós do que propriamente no Teu sacrifício, Pai. Nos dá, Pai, neste momento a Tua paz, para aprendermos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esta palavra está consumada, essa frase, só foi permitida a Jesus. Se nós fôssemos estudar um pouco do hebraico sobre essa palavra, no seu significado mais profundo dela, e que muitas vezes utilizamos erroneamente, nós iríamos entender que somente Jesus poderia ter dito essas palavras. Porque no hebraico diz que a obra está completa, em que nenhum ser humano seria capaz de fazer uma obra completa. Somente o Filho. Somente o Filho. E eu pergunto para vocês, o que está consumado? Completar a obra do Pai era o supremo propósito da sua vida. João 4:34. Ele tinha consciência da sua missão e era a vontade de Deus. Cumprir as obras do Pai era o seu modo de dar testemunho. João 5:36. Completar a missão recebida, e ele glorificava o Pai. João 17:4. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Realizando isso, cumprindo a vontade dele em nossas vidas e permanecendo fiel até o fim à missão que ele nos deu, mesmo que isso envolva sofrimento. Se nós não tivermos o entendimento de que essa missão que Ele nos deu não é um caminho de paz, não é um caminho só de segurança, mas de que vai ter muitas intemperâncias da vida, mas Ele nos deu essa obra eternamente planejada, no tempo certo executada, para salvar o povo de Deus e habilitar este povo para glorificar a Deus para sempre. Este conjunto, toda esta obra de sacrifício, de tudo isso, foi o final para o início. Final da trajetória da vida de Cristo, mas o início dos seus ensinamentos. A obra consumada de Cristo não lhe beneficia em nada se o seu coração nunca foi quebrantado diante das suas obras. Eu louvo essa igreja porque essa igreja um dia escutou, e essa igreja atinou os seus olhos para entender o sacrifício de Deus.
Mas de nada vale todo esse sacrifício se nós um dia não tivéssemos aberto os nossos olhos e atinado os nossos corações para esse sacrifício. Como muita gente lá fora ainda não percebeu isso. O que Cristo sofreu na cruz não serviu de nada. E nós precisamos glorificar a Deus, porque Deus colocou esse propósito nos nossos corações. E quantas vezes somos ingratos diante da presença do Senhor. A obra consumada de Cristo não lhe beneficia em nada, a menos que você não tenha sido salvo do poder e da poluição do pecado. Se o pecado ainda abunda na tua vida, se o pecado ainda é prazeroso na sua vida, é porque a obra de Cristo ainda não está completa na sua vida. Se o pecado lhe chama e você atende prontamente, é porque a salvação de Cristo, a sua obra ainda não está no seu coração. Por isso que eu disse que era o final para o início. É o início daquele sacrifício, daquela obra, iniciando uma outra obra nas nossas vidas. Ele não beneficia em nada se você ainda ama o mundo. Ele não beneficia em nada, ao menos que você seja uma nova criatura nele. Se você valoriza sua alma, examine as Escrituras para ver por si mesmo. Não tome nenhuma palavra do homem no lugar da palavra santa. Não coloque palavras de homens acima da palavra de Deus. E eu pergunto a vocês, a obra de Cristo, ela foi completa, ela foi realizada, mas Cristo também deixou uma obra para todos nós. Onde está a sua obra? Você parou pelo caminho? Onde está aquilo que Deus plantou no teu coração, para que você realizasse para o engrandecimento de Deus? Onde é que está essa obra, meu irmão? Por isso que eu digo que jamais poderemos dizer que está consumado, porque somos falhos, porque deixamos a obra tão clara que Deus plantou no nosso coração de lado, porque estamos dedicando muito mais o nosso tempo ao mundo do que o tempo a Deus. E eu digo para você que Deus não esqueceu das suas promessas. Deus ainda tem a aliança com o seu povo. Independente do que vocês sejam, independente do que eu seja, Ele é fiel, as suas promessas irão se cumprir, e eu preciso glorificar a Deus por isso, e é pelas suas misericórdias que estamos aqui. Creia, meu irmão, não desista da sua obra, não desista da sua obra. Não deixe um vento mais forte te levar para um lado que não seja a obra de Cristo. Se for doença, glorifique a Deus. Se for preguiça, peça perdão a Deus. Realinhe, coloque novamente o foco em Cristo Jesus. E Ele há de desmanchar essa pedra de gelo que há no seu coração. Amém? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Chegamos, irmãos, à 7ª expressão de Jesus na cruz. E nós lemos em João 10, 17 e 18 o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim a vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do Pai. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com estas expressões de Jesus, nós concluímos que, por mais eloquente que seja o pregador em suas nuances de oratória, por mais estudioso que seja o teólogo buscando a profundidade da palavra sagrada, por mais que se saiba aplicar os recursos da hermenêutica, não se chegará à profundidade desta expressão de Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O está consumado da expressão anterior retumbou desde o Éden, porquanto Deus, ali no Éden, quando determinava o castigo à raça humana pela sua desobediência, proclamou que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, isto é, a morte. Agora, tendo cumprido a sua missão, o Senhor Jesus Cristo, consciência tranquila, descansa o seu espírito nas mãos do Pai. Não obstante, em dado momento, haja dito em sua agonia humana: por que me abandonaste? Jesus sabia, ele sabia que lhe aguardava um lugar de descanso, os braços, as mãos afagadoras do Deus Pai, e ali, em espírito, ele se derramou. Em todo o seu ministério, arduamente trabalhou, ministrando, efetuando milagres, aliviando dores, curando, ressuscitando, salvando as pessoas e, por fim, sofrendo as agruras que estavam endereçadas ao pecador. Justo ele, o único não merecedor daquela afronta. Mas ele foi até ao fim, até a morte, e morte na cruz, nos ensinando, amados, a perseverança e nos alertando quanto às aflições do mundo. O apóstolo Paulo entendeu esta circunstância ao dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está proposta. A nós, meus amados irmãos e irmãs, nos resta seguir o exemplo de Jesus Cristo e do apóstolo Paulo no cumprir a nossa missão. E como é seguir? Caminhar os passos de Jesus, trabalhando para Ele, servir como Ele serviu em toda a humildade, edificar as pessoas com o exercício dos dons, proclamar as virtudes do Evangelho, cumprindo o ide do Senhor, perseverar na seara, sabendo que percalços virão,
que a caminhada não é sobre passarela de rosas, mas muitas vezes sobre espinhos, e que devemos combater o bom combate para completar a carreira, guardando a fé em Jesus, uma fé que Deus honra e que, por certo, ao fim, recolherá o nosso espírito em suas mãos, nos dando o descanso eterno. E nós dizíamos aqui há pouco que Jesus arduamente trabalhou, ministrando, usando o serviço, dando a nós este exemplo. E aí nós poderíamos assim estar nos perguntando: como vamos seguir a Jesus ministrando? Ora, amados, você não só ministra falando, mas nós podemos ministrar vivenciando a palavra de Deus, com a nossa voz e especialmente com a nossa vida. Nós podemos sim ministrar, nós podemos servir humildemente como serviu Jesus. E eu quero só lembrar um episódio aqui, quando ele lavou os pés dos seus discípulos, numa demonstração explícita de serviço. E nós podemos, amados, mutuamente nos edificarmos aqui, como eu disse, exercitando os nossos dons e fazendo crescer a igreja do Senhor, fortalecendo em nós o Espírito do Senhor, porque estes dons são por Ele dados a nós, e nós precisamos desenvolvê-los para a glória de Deus e para a edificação da igreja. É nós buscarmos, como falávamos aqui no domingo anterior, buscar a união, a reunião, para que assim nós possamos proclamar de voz forte que somos a igreja do Senhor. Aqui estamos diante desta expressão última de Jesus na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E eu faria aqui a seguinte exclamação para que nós possamos refletir: que profunda expressão de descanso! Que profunda expressão de descanso! Façamos nós uma prece, meus irmãos. E eu diria, e em seguida vou pedir a cada um de nós, em conjunto, possamos fazer esta prece ao Senhor. Senhor, que cada um de nós, uma vez completada a carreira, possamos assim descansar em o Espírito em tuas mãos. Amém. Eu quero convidar você a ficar de pé, meu irmão, e podermos fazer juntos esta pequena prece ao Senhor. Eu posso dizer e os irmãos repetem a uma voz. Vamos assim orar esta curta prece ao nosso Deus. Senhor, que cada um de nós, uma vez completada a carreira, possamos assim descansar o Espírito em tuas mãos. Amém, Senhor.